Deus. Diga aí para o seu irmão o seguinte: olha para ele com amor, carinho, respeito e diga assim: hoje você vai ouvir dois conselhos da palavra de Deus para que você possa viver em paz. Amém? Quem aqui deseja viver em paz? Levanta a mão e diga glória a Deus. Você quer paz para a sua família, para o seu casamento, para o seu trabalho, para os estudos? Você quer paz na igreja? Amém? Glória a Deus. Então preste muita atenção. Antes ainda de começar a pregar, eu quero dizer que hoje, queridos, eu não vou poder depois do culto ficar orando pelos irmãos. Então eu vou pregar a mensagem e aqueles que precisarem de oração venham no apelo. Nem que a palavra não fale contigo, mas venha no apelo. Por quê? Porque eu saio daqui hoje e corro para São Caetano, porque eu ainda vou pregar na ceia lá em São Caetano, que começa às 8h30 da noite. Então hoje eu vou pregar 2 vezes. Então hoje tenha um pouquinho de paciência, porque hoje eu não vou poder ficar aqui orando pelos irmãos como eu sempre faço, tá bom? E eu já quero pedir que alguém depois do culto me faça o favor de levar minha esposa e os meus filhos em casa, certo? Gelson, pode fazer esse favor para mim? Amém. Então depois do culto, minha excelentíssima esposa, o irmão Gelson vai estar levando vocês em casa, em nome de Jesus. Existem, irmãos, algumas coisas que eu particularmente penso. E eu costumo dizer que existem algumas decisões. Desculpa, eu estou liberando as crianças para a escola infantil. Então todas as crianças podem ir, tá bom? Os pais fiquem tranquilos que suas crianças estarão muito bem cuidadas e ensinadas pelos nossos professores, tá bom? Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, eu costumo dizer que existem decisões na nossa vida que não mudam nada, certo? Não muda nada. Algumas decisões que eu e você precisamos tomar no dia a dia não transformam nada na nossa vida. Porém, existem outras decisões que mudam tudo, que transformam tudo radicalmente. Algumas coisas que nós decidimos todos os dias, não tem problema nenhum se nós errarmos na decisão. Agora, tem outras decisões que, se nós errarmos, vai nos custar muito caro. Muito caro mesmo. Por exemplo, se você vai ao açougue e você não sabe se compra frango, se compra carne, se compra um salsichão para o seu almoço, isso não vai mudar nada. Amém? Não vai mudar nada. O que você vai comer ao meio-dia, se frango, carne, ou seja lá o que for, peixe, é uma decisão que você tem que tomar. Quando vai ao açougue, ou quando vai à peixaria. Mas não vai mudar nada na sua vida. Se você vai tomar água, ou vai tomar um suco, não vai mudar nada. Ou vai tomar um refrigerante, não vai mudar nada. O sabor do refrigerante não vai interferir em nada. Eu particularmente gosto de refrigerante de limão. Agora, se você quer tomar de uva, é bom também. Essas decisões não mudam nada na nossa vida. Por exemplo, a decisão de que roupa eu ponho hoje para ir na igreja, que cor, qual sapato. São decisões que você tem que decidir, mas que não vai influenciar no seu amanhã. Não vai mudar nada na tua vida, a menos que você coloque um terno cor de abóbora. Aí talvez mude alguma coisa. Você está andando na rua, vão passar por você e vão te chamar de abóbora, abobrinha. Lá em Canoas tinha um irmão com esse apelido, irmão Abobrinha, porque ele tinha uma calça assim, cor de abóbora. Então ele botava aquela calça, saía no sol, Canoas é muito quente. Você olhava a quilômetros, você enxergava aquele negócio amarelão, era ele, o irmão Abobrinha. Mas a cor da roupa que você vai usar
não vai mudar nada na sua vida. E essas decisões são de todos os dias. São decisões do nosso dia a dia. Porém, existem decisões na nossa vida que elas vêm no meio do dia a dia. E elas estão enfiadas no meio dessas decisões que não têm importância. E nós tomamos algumas decisões até sem pensar. Abre o roupeiro, é essa aqui mesmo que eu vou botar, e acabou, nem pensou. Por isso que algumas irmãs às vezes demoram para se arrumar. Porque daí elas vestem uma roupa, se arrumam, passaram a roupa, vestiram a roupa, aí depois elas vão olhar, pá, mas não tem nenhum sapato que combine com essa. Aleluia. Então ela tem que trocar, porque o marido não comprou um sapato. Digam aleluia, irmãs. Te peguei. Mas então, essas decisõezinhas assim do dia a dia, não tem problema errar. Grande coisa se o meu sapato não estiver combinando com o terno ou com a gravata. Não vai mudar nada. Vão rir de mim? Vão, mas tudo bem. Vai passar. Agora, errar em outras decisões não vai passar. Por exemplo, uma pessoa que decide tirar a sua vida, essa é uma decisão que não vai passar. Porque uma vez que o camarada tirou a vida, já era. Amém? É uma decisão que não volta. É uma decisão que não tem retorno. Então algumas das nossas escolhas, queridos, não vão fazer diferença. Porém, outras escolhas farão toda a diferença. Fala para quem está perto de você. Existem escolhas que farão toda a diferença na sua vida. E as decisões mais importantes, elas estão escondidas no meio dessas decisões de todo dia. E se nós não tivermos atenção, se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos zelo, nós vamos tomar as decisões mais importantes da nossa vida do mesmo jeito como decidimos comprar carne ou frango, sem orar. Quem é aqui que ora para saber se deve comer carne ou frango todos os dias? Levanta a mão. Ninguém? Alguns oram pedindo: Senhor, manda frango. Mas ninguém ora perguntando. Já notou isso? Ninguém ora perguntando: Senhor, eu devo comer carne ou frango? Eu não estou dizendo que é pecado, tá bom? Não tem nada a ver. Mas a gente não ora perguntando, porque é uma decisãozinha que cabe a nós. Amém? Tem coisas que não tem, Deus não vai interferir se você vai comer carne ou frango. Deus não vai interferir se você quer tomar água fria ou gelada ou quente. Um dia eu fui tomar chimarrão na casa de um irmão. Não, o irmão foi tomar chimarrão na minha casa. E coitadinho do irmão, eu aqueci um pouquinho demais a água, e quando ele tomou assim, eu olhei para ele, eu pensei que ele estava cheio do espírito, chorando, quebrantado, mas não é, a água estava muito quente. E quando eu fui tomar, eu percebi assim: meu Deus, coitado do irmão, né? Então, você não ora para saber se vai comprar carne ou frango. Eu também não. Agora, existem coisas que nós não podemos decidir sem antes consultar Deus, sem antes buscar uma direção de Deus. Tem coisas que você não deve fazer pelo impulso do que está acontecendo na sua vida. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas que acima de tudo nós devemos ter o quê? Bom ânimo. Coragem, determinação, entusiasmo. Acreditarmos acima de tudo que é um Deus poderoso e
céu, que cumpre a sua palavra em todo o tempo e que dá vitória para aqueles que esperam nele. A Bíblia diz que desde a antiguidade, desde os tempos antigos, nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus igual ao nosso Deus, porque Ele trabalha a favor daqueles que esperam por Ele. Então você não ora para saber se vai comprar carne ou frango, não precisa. Agora, tem coisas na sua vida, tem decisões na sua vida que estão tão próximas dessa, e você e eu somos tentados a decidir do mesmo jeito. Tanto faz. Não tem problema. Mas eu quero te dizer que tem sim. Eu quero te lembrar que você é de Jesus. Quem aqui pertence a Jesus, entregou sua vida a Jesus. Então eu quero te lembrar nessa noite que a sua vida não lhe pertence mais. Quer dar essa boa notícia para quem está do teu lado? Diga assim: a tua vida não te pertence mais. Irmãos, mexer naquilo que não é nosso é o quê? É o quê? Hã? Ninguém sabe. Por exemplo, se alguém, a porta da sua casa ou a janela está aberta, alguém entra lá, pula a janela e pega o que não é dele, é seu. O que é isso? Roubo. Isso significa que quando nós mexemos na nossa vida sem pedir a permissão de Deus, nós estamos roubando de Deus. Por quê? Porque a sua vida não é mais sua. Você entregou para Deus. E eu acho que roubar de Deus é um problema muito sério. Pegar o que é de Deus sem a permissão dele é algo terrível. Então as nossas decisões, elas precisam ser muito bem cuidadas. Se em alguma área da sua vida, guarde isso que eu vou dizer agora. Se em alguma área da sua vida você está vendo acontecer as mesmas coisas que estão acontecendo com aqueles que não servem a Deus, talvez seja porque as suas escolhas foram parecidas com as deles. Eu vou repetir. Se na sua vida, se na sua família, se na sua casa, algumas coisas estão acontecendo que se parecem com as coisas que acontecem lá fora, se isso está acontecendo, talvez seja, não estou dando certeza, eu estou dizendo talvez seja porque as suas escolhas foram semelhantes às escolhas deles. Escolhas semelhantes nos colocam em caminhos parecidos. Por mais que você tenha Deus, quem tem que tomar decisões na sua vida é você. Por mais que você tenha Deus, quem tem que fazer as escolhas é você. Eu posso orar para você parar de fumar, eu posso orar para você parar de beber, eu posso orar para você deixar de engordar. Mas quem vai decidir se para de fumar, se para de beber ou se para de comer é você. Então tem escolhas na nossa vida, irmãos, que podem nos colocar num nível muito parecido com o dos homens e mulheres de Deus da Bíblia. Agora, tem escolhas que podem nos colocar no mesmo nível daquele que não tem Jesus. Por quê? Porque nos arranca de Deus, porque nos afasta de Deus. E aí de repente alguém vai chegar para você e vai dizer assim: ó, por favor, ora por mim, porque meu casamento está terminando. E você vai dizer: olha, só posso orar por você se você depois rezar por mim. Porque a coisa lá está feia também. Então, escolhas semelhantes nos colocam em caminhos parecidos. Quer ver um exemplo? Nenhum cristão gosta de ser chamado ou comparado com
um feiticeiro. Quem aqui gosta, sendo cristão, de ser chamado de feiticeiro? Ninguém. Quem aqui já foi idólatra na sua vida? Já adorou tantas coisas? Levante a sua mão. Já foi no passado. Glória a Deus. Agora, quem aqui gosta de ainda ser chamado disso? Eu tenho certeza que se eu pegasse qualquer um aqui, dissesse para a Aline, por exemplo: Aline, você é uma idólatra, você é uma feiticeira. Ela vai dizer: eu te repreendo, pastor, em nome de Jesus. Porque a gente não quer. Mas em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23 diz: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como a idolatria. Aos olhos de Deus, aquela pessoa que está sempre assim, sabe? Sempre soberbo, sempre arrogante, obstinado numa loucura, numa ideia errada. Aos olhos de Deus, isso é uma idolatria. Sabe o que é idolatria? Idolatria é você colocar qualquer coisa ou pessoa acima de Deus. Isso é idolatria. Seja uma imagem ou seja uma pessoa. Seja um carro ou seja você mesmo. Tem muitas pessoas que vão, por exemplo, muitos atletas, eles têm orgulho de si mesmos. Quando eles se olham no espelho, eles são apaixonados por eles. Eles ficam assim, né? Isso é adoração. Isso não tem nada a ver com saúde, com bem-estar, com exercício. Isso é um culto a si mesmo. Isso é idolatria. Agora, é tanta idolatria quanto aquela pessoa que tem um carro, mas não sai do carro no dia de chuva para ir à igreja porque vai molhar, vai sujar o pneu. É a mesma coisa. É o mesmo pecado daquele que, ao invés de buscar a Deus, fica olhando para uma parede muda, para um pedaço de gesso mudo, e fica ali fazendo suas preces. Salmo 115 diz que aqueles que adoram a imagens feitas por mãos de homens vão se tornar semelhantes a elas, infrutíferas, sem vidas, tendo que ser carregados. Então nenhum de nós, queridos, gostamos de ser chamado feiticeiro. Mas Deus diz na sua palavra que o pecado da rebeldia é a mesma coisa que a feitiçaria. O que é a rebeldia? É você saber da verdade, mas optar pela mentira. É você conhecer a palavra, mas preferir fazer as coisas do seu jeito. Você ou eu. Se fizermos isso, estamos sendo rebeldes com Deus. E Deus vê isso como um pecado de feitiçaria. Então, talvez você esteja dentro da igreja, mas você não está recebendo, não está aceitando a palavra, não está concordando com a palavra. Se essa palavra for de Deus, você está caindo num erro chamado rebeldia. E aí você está lá em casa, na sua, e você não sabe por que algumas coisas estão acontecendo. E você diz: Deus, mas isso não deveria estar acontecendo na minha vida, não deveria estar acontecendo na minha casa, porque eu estou na igreja. Só que o estar na igreja não é a mesma coisa do que aceitar a palavra do Deus na igreja. Então, queridos, não adianta estarmos aqui de corpo presente se nosso coração, se a nossa alma estiver ausente. É preciso estar aqui, servindo a Deus de todo o nosso corpo, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, com todo o coração, com todo o amor. É preciso receber, acatar, acreditar e obedecer as palavras de Deus. Escolhas semelhantes, caminhos parecidos.
Deus, Ele nos pede duas coisas. Antes de falar dessas duas coisas, eu quero dizer para você que Deus não quer o seu mal, e nem o meu, graças a Deus. Deus quer o nosso bem, mas existem escolhas que nós fazemos, e Deus não vai interferir. Levanta a sua mão e diga assim: Deus nunca vai interferir nas minhas escolhas. Você seria o primeiro. Se Deus interferisse na sua escolha, você seria o primeiro. Porque em toda a história, Deus nunca interferiu na escolha dos homens. Deus aconselha, Deus mostra, Deus fala, Deus revela, mas quem decide somos nós. Agora, algumas das nossas escolhas nos colocam no mato sem cachorro. Algumas das nossas escolhas arrebentam da nossa vida. E Deus não tem culpa. Deus não tem culpa do nosso sofrimento. Deus não tem culpa. Eu ouvi uma história, talvez aqui alguns conheçam, do crente que vai a um salão cortar o cabelo. E o cabeleireiro diz para ele que Deus não existe. Quem conhece essa história, levanta a mão. Aí. O cara está lá, corta o cabelo, enquanto o cabeleireiro está lá tesourado para todo lado, ele está lendo uma Bíblia. Quando o cabeleireiro termina de cortar o cabelo dele, o cabeleireiro olha e diz assim: olha, muito legal você ler esse livro, mas eu quero te dizer uma coisa, eu não creio que Deus existe. E ele diz assim: por quê? Porque se Deus existisse, por que existe tanto sofrimento? Se Deus existisse, por que existe crianças morrendo de fome? Por que existe doenças? Por que existe roubo, marginais, mortes, tanta gente ruim no mundo? Se Deus existisse, essas coisas não existiriam. E aquele crente pegou sua Bíblia, pagou o corte de cabelo, saiu chocado, porque ele ficou sem palavras. E quando ele saiu para lá de fora, ele olha, tem um cabeludo sentado na calçada. E ele olhou para o cabeludo e ele pensou. E ele pega aquele cabeludo e ele entra no salão e diz para o cabeleireiro: tem uma coisa para lhe dizer, cabeleireiros não existem. E o cara olha e diz assim: como que não? Eu sou um cabeleireiro. Ele diz: não, cabeleireiros não existem. Porque se cabeleireiros existissem, esse homem não estaria cabeludo. Se cabeleireiros existissem, não havia tanto cabeludo nessa rua. Feliz é quem tem cabelo, né? Mas eu estou orando. Vai brotar em nome de Jesus. E o cara diz assim: ó, se cabeleireiro existisse, não existia cabeludo. E o cabeleireiro olha e diz o seguinte: cara, é claro que existe cabeleireiro. O problema é que eu não posso forçá-los a vir aqui cortar o cabelo. Então, aquele irmão olhou para o cara e disse assim: ó, Deus existe. O problema é que vocês não vêm até Deus. Deus existe, o problema é que vocês não o procuram. Então eu quero dizer para você que Deus não quer o seu mal, Deus quer o seu bem. E a Bíblia diz isso. Olha o que diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, 12 ao 14. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que é que você espera? O que é que você espera para a sua vida? Você espera ir bem, amém? Você espera prosperar, ser feliz. Pois é isso que você espera, é o que Deus tem. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todo
todas as nações e de todos os lugares para onde os lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Deus é bom. Deus tem o melhor para você e para mim, irmão. Deus tem o melhor para nós. Agora Deus nos faz dois pedidos só. Quem aqui já se perguntou o que é que Deus quer de mim? O que Deus quer com a minha vida? Eu vou te responder hoje. O que Deus quer de ti? Duas coisas. E está em Provérbios capítulo 23, versículo 26. Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Só isso. Se você conseguir fazer isso, Deus vai fazer o resto. Duas coisas que nós temos que fazer para ter paz na nossa vida. Primeiro, entregar o nosso coração a Deus. Ah, pastor, mas eu já sou membro da igreja. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Sabe aquela pessoa que vai lá e compra um carro em 500 prestações? Mas não pode vender o carro porque o carro está no nome da financeira. Está andando com um veículo que na verdade não é seu ainda, porque não está ainda em seu nome. Deus nos faz um pedido: me entrega o teu coração. O que Deus está querendo é o direito de governar a nossa vida, porque na verdade Ele tem esse direito. Ele tem. Deus tem o direito de governar você, porque Ele pagou por você. Você só está aqui porque Deus te comprou. Você só está vivo porque Deus pagou para isso. Você só existe porque Deus permitiu você existir. Deus comprou a sua vida. Deixa cair a ficha, meu querido. Você não está viva ou vivo porque você é bom. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que qualquer outro. Mas é porque Deus pagou por isso. Deus nos comprou. A Bíblia diz que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus comprou você. Deus pagou por você. E Deus tem direito sobre o seu coração, mas Ele não vai arrancá-lo. Ele estende a mão e diz: filho, filha minha, me dá o teu coração. Agora, por que Deus quer o coração? Tem muita gente intelectualmente inteligente, mas com o coração burro e doente. Sabe tudo de Bíblia, mas não serve a Deus. Conhece as Escrituras de capa a capa, mas não obedece ao Senhor. Fala de Deus como se dormisse do lado de Deus, mas não tem comunhão com Ele. Por que Deus quer o nosso coração? Porque em Provérbios capítulo 4 e verso 23 diz: de tudo que se tem que guardar, guarde principalmente o quê? O teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Por que Deus quer o seu coração? Porque Ele quer controlar toda a tua vida. Cada entrada e saída da tua vida precisa estar em Deus. Se o teu coração for realmente de Deus, tudo que você precisar no tempo certo, Deus vai te entregar. Deus vai preparar. Deus vai colocar na sua mão. Deus vai suprir para você. Agora Ele precisa ser o dono do teu coração. Se você conseguir confiar o teu
coração em Deus, em tudo que você precisar, Ele vai fazer, Ele vai te dar. É muito importante que você saiba como e onde guardar o seu coração. Tem pessoas que guardam tão bem o dinheiro, mas guardam o dinheiro tão bem que às vezes elas esquecem de guardar. Aí a irmã diz assim: eu gosto tanto desse brinco, mas eu gosto tanto que eu vou guardar 7 chaves. E guarda tão bem que não acha mais. Guarda tão bem guardado que esquece. Sabe um conselho que eu quero dar para você hoje? Faz a mesma coisa com o seu coração. Pega o seu coração, entrega nas mãos de Deus e diz: aqui está, Senhor, o meu coração, eu estou te dando ele. Esconde, guarda o meu coração. E nem pergunte para Deus aonde Ele vai guardar. Vira de costas e vai embora. E deixa o teu coração com Ele, porque Ele sabe o que é melhor para você. Já notou que todas as vezes que nós tiramos o coração de Deus e escolhemos algo, nós nos ferramos? Nos quebramos, nos arrebentamos. E aí, quando nós nos arrebentamos, nós pegamos o coração de novo e dizemos assim: Senhor, toma, eu te dou meu coração. Mas aí já sofremos, mas aí já nos ferimos. Você pode evitar tudo isso. Deus não quer o seu mal, Deus tem o bem para você, Deus tem vitória para você, Deus tem bênção para você. Deus quer fazer você um homem de verdade, ou uma mulher de verdade, uma pessoa feliz, crente, mas feliz. Agora nós temos que saber onde está guardado o nosso coração. E eu te pergunto hoje: nas mãos de quem está o seu coração? Na sua? Se você é aquele tipo de pessoa que diz assim: quem manda na minha vida sou eu, então o seu coração está nas suas mãos. Se você é aquele tipo de gente que diz assim: não, quem eu me governo, então o seu coração ainda está nas suas mãos. Ou será que o seu coração está nas mãos de um homem? Ou está nas mãos de uma mulher? Ou está nas mãos de um namorado, de uma namorada? Do noivo, da noiva? Ou o seu coração está na mão do pai, na mão da mãe? Ou na mão dos filhos? Tem filhos que mandam os pais. Na mão de quem está o seu coração? Se o seu coração estiver na mão errada, tudo que acontecer na sua vida vai ser ruim. Porque é do seu coração que procede todas as saídas. Todos os caminhos. Está conseguindo entender isso? Todos os caminhos. Faz de conta que essa cabeça aqui é o teu coração. Tá bom? Isso aqui é o teu coração. E aí tem uma estrada que sai aqui, cheia de caminhos lá na frente. E aqui tem outra estrada cheia de caminhos lá na frente. Do teu coração procedem todas as saídas. Agora, se o teu coração estiver na mão errada, para onde você vai? Para onde essas saídas vão te levar? Por isso que Deus está quase que implorando e dizendo: meu filho, minha filha, me dá o teu coração. Não se trata de ser crente ou não ser crente, porque muitos de nós crentes somos o dono da nossa vida, somos o dono do nosso coração. Nós é quem escolhemos as coisas sem consultar o Senhor. E quando dá errado, nós culpamos o Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é soberano. Então a gente diz assim: se Deus é poderoso, porque Ele não impediu esse sofrimento? Porque você escolheu ser o dono do seu coração. Diz que nessa noite você possa doar o teu coração.
Pega o seu coração e diga: Deus, eu estou dando, estou entregando. Eu sou crente há tantos anos, mas o meu coração de fato ainda estava na minha mão. Mas a partir de agora eu estou entregando ele para ti. Eu quero que o Senhor esconda meu coração. Eu quero que o Senhor guarde meu coração. Eu quero que o Senhor cerque o meu coração. Eu quero que o Senhor proteja o meu coração. Porque eu não quero andar por caminhos errados. Aleluia. Isso não é uma pregação só para você aceitar Jesus. Se você não entregou ainda seu coração a Jesus, se você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje é noite para você fazer isso. Agora, não queira ser o dono do teu coração. Queira que Deus governe ele. Deixe que Deus cuide dele. Sabe por que muitas coisas não dão certo na nossa vida? Porque nós estamos indo pelos caminhos errados. Estamos andando pelos caminhos errados. Você está procurando água no asfalto. Ah, mas eu estava andando no caminho de Deus e eu estava no deserto. Mas eu quero te dizer que é melhor estar no deserto com Deus, porque no deserto Deus provê água fresca, no deserto Deus providencia o pão, no deserto Deus providencia a carne, no deserto Deus cura as doenças, no deserto Deus supre as necessidades, no deserto tem uma nuvem de glória que nos guia, no deserto tem uma coluna de fogo que nos guia. É melhor deserto com Deus do que o oásis sem Ele. Aleluia. Segunda coisa que Deus pede: que os teus olhos observem os meus caminhos. Por quê? Por que Deus pede isso? Porque Davi, ele escreve no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e é luz para os meus caminhos. Por isso que Deus pede com tanta gentileza, com tanto carinho, com tanto amor, com tanto respeito, que os teus olhos observem os meus caminhos. Agora, o que é observar? É ver? Não. Observar não é ver. Observar, irmão Saloni, é nós pararmos e percebermos os detalhes que quem passa correndo olha, mas não vê. Exemplo: se você olhar daí, você talvez não vá ver que está faltando uma corda nesse contrabaixo. Mas está. Se tiver alguma coisa empoeirada aqui em cima, você olhando daí talvez não veja. Mas se você parar atentamente e começar a olhar, você vai ver. Observar é prestar atenção. Ser um observador não é ser uma pessoa distraída, é ser uma pessoa atenta. Isso é ser um observador, é estar atento. E o que Deus está pedindo é que nós sejamos observadores dos seus caminhos, ou seja, que prestemos atenção no caminho que Deus está nos dando. Que prestemos, que sejamos atentos, vigilantes. Olhemos com carinho, com cuidado, com atenção, com apreço, oramos e vigiamos para não sair do caminho que Deus estabeleceu para nós andarmos. Que os teus olhos observem os meus caminhos. Você já notou quanta gente distraída tem pelo mundo afora? Tem gente que morre em acidente de carro porque é distraído no volante. Se distrai com o celular. O que mais tem a gente distraída com o celular? Você está dirigindo, tome cuidado, porque não falta alguém que esteja andando, atravessando uma rua assim. Está andando, está coisando ali no celular e não está olhando para os lados.
distraído. Daqui a pouco vem alguém, pum. Aleluia. E aí o culpado é o motorista, porque o Zé Mané está ali. Distração é coisa do diabo. Muita gente está morrendo por estar distraído no caminho de Deus. O cara está lá no carro, com os filhos no carro, passa uma dona pelada e ele fica assim: oh, Satanás! Não era Satanás. Tem muita gente distraída com o mundo. Tem muita gente distraída com o mundo. Tem muita gente gritando com a esposa e cantando para a vizinha. Se é que você me entende. Distraídos. Comprei tanto que nem vi que já passou o meu salário. Me distraí. Coisa boa se distrair comprando, né? Tem gente distraída até na igreja. O pastor está pregando aí. E a criatura está lá. Uma vez teve uma criatura que teve que me pedir perdão porque eu estava pregando num culto de domingo. O culto era às 8 naquela época. E isso foi aqui em São José do Norte. Quando não é eu digo, mas quando é também eu digo. Eu chego em casa, eu olho no Facebook, 21 horas e 15 minutos. A criatura colocou mais ou menos assim: palavra tremenda, glória a Deus. Eu chego em casa, eu olhei, não tinha que culto que estava essa criatura. No outro dia eu falei: tu estava no culto domingo? Estava, que cultaço. Eu disse: cara, mas às 9h15 eu estava pregando. Sim, eu sei. Como é que tem uma postagem tua no Facebook? Ah, Deus falou tanto comigo que eu não me aguentei. Eu tive que escrever. Está distraído. O Senhor pode estar passando do seu lado. Você não vai ver, não vai perceber, não vai sentir. Porque está desligado. Tem gente tão distraída que esses dias tinha meia dúzia de Bíblia aqui na igreja. Como é que uma pessoa vem para o culto e esquece a Bíblia? Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Os pastores mais antigos diriam: é um soldado que deixou a espada no campo de batalha e voltou para casa desarmado. Tem gente que sai de casa assim: ai, que frio, vou botar um casaco. Depois do culto, acho que estava tão bom e saiu com calor e deixou o casaco na igreja. Por quê? Distraídos. E o Senhor está dizendo: não seja distraído, observe. Que os teus olhos sejam observadores dos meus caminhos. Aleluia. Não se distraia com as coisas dessa vida. Seja um observador. Um dia, também aqui, eu preguei uma mensagem muito abençoada até. E quando acabou o culto, eu estava orando por uma família aqui. E a minha esposa estava orando por outra família ali. E daqui a pouco chegou uma irmã para minha esposa e disse assim: pastora, eu estou com uma dúvida. E a minha esposa disse assim: qual? Ah, eu estou com uma dúvida sobre isso. O que eu devo fazer? E a minha esposa olhou para ela e disse assim: ah, glória a Deus que a tua dúvida é essa, porque o pastor pregou sobre isso hoje. E ela disse: ah, eu estava tão preocupada que eu nem prestei atenção no que ele pregou. Distração. Ah, meu Deus, amanhã eu tenho que pagar uma conta de R$1.000, eu só tenho 300. Aquieta teu coração, ouça a voz de Deus. Aleluia, não te distraia nem com as preocupações do dia de amanhã. Jesus falou isso: não andem ansiosos com o que vão comer ou beber ou vestir no dia de amanhã. Basta para cada dia o seu próprio mal. Se preocupe com hoje. Hoje você está aqui, então ore, clame, busque a Deus. Não fique distraído com nada. Atentos estejam os teus olhos
caminhos do Senhor. Não deixa ninguém tirar o teu foco de servir a Deus. Não deixa ninguém te impedir de servir a Jesus, porque você é livre para andar com Deus. Esses tempos me disseram assim: pastor, a coisa está ficando feia no Brasil, né? Eu disse, está ficando feia. Pois é, agora aprovaram o casamento entre sexos iguais. Eu disse, pois é, aprovaram. E aí, se acontecer com o senhor vai fazer um casamento? Eu disse, não. Mas daí o senhor vai preso. Eu disse, daí, vou preso. Mas daí o senhor vai preferir ir preso e parar de pregar o evangelho? Eu disse, meu amigo, só me fazem parar de pregar o evangelho se me matarem, porque se me botarem na cadeia, lá dentro tem almas para ser salvo por Jesus. O meu ministério não é cumprido em cima do altar. O meu ministério é cumprido onde tiver uma alma para ser salva. Uma alma para ser salva. Aleluia. Não deixe ninguém te algemar, te impedir de servir a Deus. Deus te chamou para isso. Agora preste atenção. Observa atentamente o caminho de Deus. Observa. Não se distraia com esse mundo. Esse mundo não tem nada para ti. Só quem pode te fazer feliz é Ele. Sua mulher não tem capacidade de te fazer feliz. O seu marido não tem capacidade para te fazer feliz. Os teus filhos, os teus pais não têm capacidade para te fazer feliz. Só quem pode te fazer feliz é Deus. É Ele. É Ele. É Ele. Essas pessoas, elas completam a nossa alegria, elas completam a nossa felicidade. Mas tem muita gente casada se matando, tem muita gente com dinheiro se matando, tem muita gente com saúde tirando a sua vida. Por quê? Porque essas coisas não trazem felicidade sem Ele. Que os teus olhos estejam atentos e observem os meus caminhos. Filho meu, me dá o teu coração e que os teus olhos observem os meus caminhos. Se você fizer essas duas coisas, você vai ter paz na sua vida. Você vai desfrutar de plena paz. Teu coração vai estar em Deus. Você nunca vai se desviar, porque você é um observador. Saiba que o caminho de Deus não tem atalho. Deus não faz atalhos. O caminho de Deus não tem encruzilhadas. O caminho de Deus é reto, estreito, apertado, às vezes difícil, mas é reto. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é reto, irmãos. Ele é reto. Nos leva da terra ao céu. Curva sua cabeça, fecha os teus olhos. Quero orar ao Senhor contigo agora. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero orar para que você entregue seu coração a Deus. Para que você diga a Deus, o meu coração eu quero entregar nos teus mãos. O meu coração eu quero entregar nos teus mãos. Se você ainda não serve a Deus, você precisa entender que sem Jesus seu barco vai afundar. Mais cedo ou mais tarde, seu barquinho vai afundar. Agora, de nada adianta você ter Jesus na sua vida, mas o seu coração não ser dele.